Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Momento Oracional desta segunda-feira que está atrasado, tá? Dia 19 de outubro de 2020, ainda no processo de pandemia, indo para o final do ano, né? 29ª semana do Tempo Comum. Vamos recordar os temas de oração no mês de outubro. Bem, na parte católica, pela Rede Mundial de Oração do Papa, rezando para todos os missionários, principalmente as mulheres. É o mês das missões, temos como padroeira das missões Santa Teresinha e também São Francisco Xavier, se não me engano, né? Missionário que foi até o Extremo Oriente. E na parte secular, na parte do mundo aqui, estamos no Outubro Rosa, no combate ao câncer de mama, tá? Então também vale para a gente estar rezando nessas intenções. Intenções também que a gente poderia estar rezando para todas as vítimas do Covid-19, seja para quem perdeu um familiar, seja pelas vítimas mesmo, pelas almas delas, para todas as pessoas que falecem de forma extremamente violenta, seja no trânsito, seja nas mãos de traficantes e também por surtos psicóticos, que tem acontecido muito, tá? Sem contar que devido à pandemia muitas pessoas perderam seus empregos. Por falar nisso, você já deve saber, o governo não vai prorrogar o auxílio emergencial, nem trezentão as pessoas vão receber mais. Só que vem a minha crítica, né, pessoal, nessa parte política aqui do Brasil. Tudo bem, o governo realmente não é obrigado a dar o auxílio emergencial. Eu acredito que tem que acabar, senão vamos quebrar o governo também. Por outro lado, o governo precisa estimular a geração de emprego com urgência e não deixar por isso mesmo. Apesar que o governo está nem aí para o pequeno empresário, né? Muitas fecharam, se lasque, você conseguiu fazer sozinho, que bom, porque eu recebo meus impostos, mas quem está parado, uma diarista, um pintor, um pedreiro, que faz bico, pessoas que não se adaptaram aos aplicativos de entrega da parte de alimentação, gente que realmente entrou em crise, travou mesmo, não tem como julgar uma pessoa dessa. Travou, e aí ele consequentemente travou a parte profissional também, né? E agora? Então existem muitos problemas psicológicos, emocionais e que aí atinge o profissional e o familiar de pessoas que literalmente estão passando fome. E eram pessoas que trabalhavam, tinham seus empregos ou então tinham seu negócio próprio. Pessoas que vendem comida na rua, né? Bolo, sorvete, né? Não é? Os ambulantes também. Duro, né? Complicado. Então vamos rezar nessa intenção. Bom, vamos fazer o sinal da cruz e eu tenho um pitaco para fazer nesse momento oracional. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, antes de fazer o pitaco principal, eu acho que não vou me demorar muito. Não esquecer dos políticos que enfiam dinheiro nas carças, né, gente? Virou chacota, é a coisa mais feia, né? E ainda se fosse um rapaz, desculpa falar, um velhaco, né? Um velho. E é duro porque, tipo, graças a Deus não é da minha região, porque se fosse seria uma vergonha total, né? Mas pra você ver como o pessoal da região norte e nordeste ainda tem que passar vergonha com um tipo de político desse, né? Colocar esses políticos ruins também. Mas o pitaco que eu vou falar é uma coisa que na realidade está correndo por fora e ninguém está percebendo. A coisa está ficando meio normal e ninguém está percebendo. Tem um joguinho que ele foi criado acho que em 2018 e só fez sucesso agora na pandemia porque infelizmente as pessoas não tinham o que fazer em casa, já estavam entediadas e resolveram baixar o app, que é o tal do Among Us, Entre Nós. Desculpa. Na realidade, eu comecei a verificar a partir de uns bonequinhos estranhos, parecido com astronauta, sem cabeça, com um corpo único, assim, circulando no meu feed do Instagram. E eu não estava entendendo aquilo, aí as tirinhas de quadrinistas que eu sigo já estavam fazendo referência. Até a Maísa andou falando que ia jogar o Among Us. Não que eu siga a Maísa, mas é que tem gente que eu sigo que acaba respondendo ela e ela falando, eu vou jogar agora Among Us. E eu queria saber o que era esse jogo. Até eu vi que
meio esquisito. Então veja bem, você pai, mãe ou você mesmo que abaixou esse aplicativo, deixa eu explicar a dinâmica da coisa. Eu não abaixei, porque eu achei o jogo muito esquisito. Você fica com é um jogo multiplataforma, como é que é? Multiusuários, né? Hoje em dia é muito comum. Você na realidade faz em tempo real. A maioria dos jogos hoje em dia é em tempo real. Vou falar bem na realidade. Eu tenho um joguinho de café. É um restaurante café. E eu acabei criando 2 perfis. Quer dizer, isso me toma um tempo, eu não vou mentir, toma um tempo danado, né? Mas agora já está estabilizado, já está bem feito os cafés, eu entro muito pouco. Mentira, não entro pouco não, eu entro bastante. Eu sou viciada no joguinho. E eu descobri que ele tem uma inteligência artificial que se eu mando um presentinho pro meu outro café, eu recebo automaticamente. Porque eu utilizo 2 aparelhos e aquilo vem realmente em tempo real. Então, a grande maioria dos jogos hoje em dia, além de ter a inteligência artificial, ele tem uma espécie de multiplataforma, muitas vezes subjetivo, não nesse caso do meu café. Mas esse caso é um jogo em tempo real, em que você joga com vários outros jogadores, como um círculo de amizades, ou com um grupinho, ou até com pessoas fora do Brasil, em tempo real, naquela hora mesmo. E esse jogo é o seguinte: você tem que fazer em grupos ou realizar as tarefas da nave espacial e tentar descobrir o tal do impostor. O impostor é um assassino. Aí que tá, você pode ser o carinha, que pode ser a vítima do impostor fazendo o seu trabalho dentro da nave espacial, como você pode ser o assassino chamado impostor. É o cara que, na realidade, é um falso que está querendo procurar uma vítima que fique sozinha e mata o astronauta. Por isso que tem cores diferentes desses astronautazinhos. E aí fazem uma reunião para descobrir quem é o impostor, quem que é o assassino. Então veja bem, você pode ter 2 opções. Ou você é o carinha que está lá fazendo de boas tarefas e tentando fugir do assassino, como você pode ser o assassino e agir com falsidade. Aí vem a questão da... Não, gente, eu vou falar a verdade. Moralidade aí. O que que isso acrescenta para as nossas vidas e o que que acrescenta para a vida do seu filho ou da sua filha que está jogando essa porcaria desse jogo? Esses tempos, é porque assim, jogo eletrônico, eu desde criança é uma coisa que sempre me fascinou porque também, né, eu tenho uma parte aqui da família que ama. Então, faz tempo que a gente eu vejo equipamentos assim de jogos. Então, desde o tempo lá, não chegou a ser o Atari, que é o primeiro, né? Mas tem os que vieram depois, a geração depois do Atari. Depois teve um que parecia um microcomputador, mas não era. Era para brincar de programação, fazer uns joguinhos, bem simples assim. Depois o que que veio? Veio o Phantom System, aí começou o período do Super NES. Então essa parte eu conheço. Super NES, Nintendo 64, que era um cartuchão. Aí veio a Sony com PlayStation, o primeiro PlayStation, nem tinha o Memory Card. Memory Card surgiu por causa de alguns jogos que tinha que fazer a gravação. Nossa, aí a gente alugava jogo e tal. Era assim, aluguel de cartucho de CD do PlayStation, né? Nossa, o primeiro console do PlayStation chegou até a quebrar, de tanto que rodou o jogo naquele negócio. Aí começou jogos, né, entre dois. A outra geração de PlayStation eu não peguei porque, era demais, gente. Hoje em dia eu vejo esses jogos multi usuários aí online, assim, que nossa, dá até uma labirintite, porque eles rodam em 360 graus, dependendo, né? Às vezes é missão de exército, aquelas coisas lá, matar alien, aí gira tudo, realmente dá uma labirintite tremenda, né? Você fica meio zureta. E fora que, na realidade, eu comecei a parar com esse negócio de jogar, porque tinha um jogo, aliás, virou filme, né? O jogo que virou filme, aquele dos zumbis. Resident Evil. Eu gostava bastante. Na verdade, eu não jogava. Eu era navegadora do que estava jogando. A gente comprava a revista pra, vai aqui, vai ali. Não, agora você tem que encontrar com aquele lá e matar, né? Dar tiro na cabeça. Puta, já começa assim. Eu parei porque tava me dando pesadelo. Tava muito feio aquilo.
E tinha outros jogos também no universo, meio similares àquilo. Ou então jogos que nem de tiro, como é que é, de espião, soldado espião, tipo Splinter Cell. é, não era o Splinter Cell, tinha um outro que eu gostava bastante, porque tinha uma história embutida. Aí ficava praticamente, eram 6 horas, né? Se fosse gravar todo o jogo, era 6 horas de jogo, que tinha que passar das fases lá. é, então o cara entrava num lugar que era pra tentar destruir um equipamento, alguma coisa, um soldado mercenário, aí saía matando todo mundo. Então, aí essas coisas não eram legais, né? Porque se for ver, analisar, você tá matando, mesmo sendo um personagem, você tá matando pessoas. Fora aqueles jogos, assim, que tipo, eu tinha que atropelar gente. Aquilo eu achava ridículo. Ou aqueles de terror, né? Silent Hill. Ui, credo, não gostava daquilo. Você entrava num mundo paralelo lá e tinha que matar uns bichos que pareciam criança, zumbi. Ai, nossa, coisa horrível. Então, desculpa estar trazendo esse tipo de assunto, mas de repente você não teve uma experiência de jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos, na realidade, ele te motiva a muitas coisas erradas, assim. Porque quando não é de luta e os personagens têm chifrinho, têm asinha de morcego, então vai dizer que é um anjo caído, você acaba entrando naquela imaginação, aquela fantasia. E o que nós vemos hoje? Uma geração de crianças e adolescentes geek que se vestem de personagens. Por quê? Porque eles não têm outra realidade. Para elas, a realidade é aquela fantasia. Que estranho, né? Mas é verdade. Bem na real é isso. E esse familiar que eu sempre joguei, né, na minha adolescência e juventude, não vou mentir, né? Esse tipo de jogos, falou recentemente pra mim. Eu falei assim: por que você não tá jogando tal joguinho? Você tá jogando aquele joguinho X lá? Até esqueci o nome. Eu falei: ah, não, é que mata muita gente. Aí eu fiquei olhando: nossa, mata gente? Provavelmente algum amigo dele, ou enfim, ele tem um círculo de amizades que deve ter falado, né? Não, não é legal ficar aí matando gente. Porque querendo ou não, é um personagem e fora que, como eu falei, é multi-usuários. Você está jogando com pessoas reais. Então, dependendo do jogo, você realmente está matando digamos, o avatar, né? O bonequinho chama-se avatar. Não é o avatar só do Facebook. Quando você está lá jogando, querendo ou não, você matou o avatar da pessoa. E é o caso do Among Us. E aí, tipo, pra que serve isso? Além de perder tempo, estimular uma coisa, tipo, em vez de chamar de assassino, você chama o personagem de impostor e estimulando uma coisa errada. É que nem o joguinho que falei, que tinha eu esqueci o nome, que eu não gostava daquilo. Era, o cara pegava um carro e saía atropelando todo mundo. E se fosse uma velhinha na calçada, a pontuação era grande. Ou então hoje em dia eu vejo aquele jogo chamado Wolfenstein, que é o depois surgiram desdobramentos, Doom, e outros jogos atualmente, né? Que é o cara em primeira pessoa, você em primeira pessoa carregando uma arma e sai atirando nos nazistas. Ou no caso do Doom, você ia num território alienígena, matava uns porcos, uns javali lá, é, meio semi-humano e tudo, uns aliens, né? Matava na cabeça. E aquilo lá tinha inteligência artificial. À medida que você matava muitos, você vinha mais gente, vinha mais seres lá para tentar impedir você de alcançar algum ponto lá do local, lá da cidade e tudo. Só que tudo visto em primeira pessoa, né? Então, quem tem mais, que nem na minha idade, 40 e poucos anos ou 30 e poucos anos, deve ter pego aquele jogo, como é que é, do 007 contra GoldenEye, do Nintendo 64, que também era, trocava a arma, vai trocando, 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 e ali já tinha o início da inteligência artificial, porque dependendo da situação que você fosse, o jogo já apresentava ou uma quantidade maior ou menor de inimigos para você matar, e tinha que matar a bala. Ou quando acabava a munição tinha que partir pro soco, né? Mas aí já você também ia morrer. E aí levava tiro, tudo. E ele tinha também um negócio de focar, né? Então, porque às vezes o 007 usava o fuzil, usava aquela arma que é específica dele, né? Quem conhece o universo 007, ele tem uma arma específica. Acho que é a PPK, uma coisa assim.
Ele tem uma arma de mãos que é só dele, digamos assim. Então, qual que é a vantagem disso, né? Você vai matando pessoas, não é só bonequinhos. Ou então jogos de tiro em primeira pessoa também, de policiais lá, que tinha nos arcades, né? Pô, hoje em dia não tem mais esses locais dos arcades. Eu jogava em primeira pessoa, pegava uma arminha lá de brinquedo e ficava atirando na tela, por exemplo. Tá? Então eu perdi um tempão para falar desse jogo em específico, Among Us, e fiz a memória do que eu já passei. O que acontece? A gente tem que começar a se questionar por que nossos filhos, ou de repente um parente teu, tá abaixando esse tipo de aplicativo. E tentar falar, educar e dizer que isso não é legal. Não é legal, porque isso tem um ponto meio que da análise comportamental, terapia cognitiva comportamental, do tal do reforço. Quanto mais a gente faz o reforço negativo, você vai acabar achando que aquilo é normal. Então você fica jogando um negócio desse. Ah, eu sou impostor. Ai, gosto de matar escondido aqui os bonequinhos. E sabe, faz aquela malícia interna, tipo, ah, é legal, ninguém vai descobrir. Ou se me descobrir também o que tem, eu vou fazer de novo. Entendeu? Não sei se você está entendendo a dinâmica. É preciso cortar certos reforços negativos e até o que supostamente pode ser o positivo, porque isso pode levar a pecado. Quer ver? Eu já fiz terapia, uma coisa que depois eu vi que aquilo não estava fazendo bem. Tem um aspecto, não pode parecer esquisito, mas o reforço positivo assim de não, você tem que fazer coisas que você gosta, porque senão você vai só passando mal, passando frustração e tal. Sim, de fato, não dá também para fazer só coisas ruins, né? Ou ter pensamentos ruins. Mas agora com a dinâmica de ser cristão, na catolicidade, não é que eu estou gostando de sofrer, mas o sacrifício, seja do jejum, seja de não, isso daí aqui me daria se eu fizer tal coisa me daria prazer, um reforço positivo. Mas eu não vou fazer porque eu não vou comer tal coisa, ou não, eu não vou fazer tal coisa que me dá prazer, vou me isentar disso pela conversão dos pecadores. Às vezes eu faço com uma certa dúvida, mas na realidade eu entrego essa situação na confiança de Deus. Veja, eu não estou querendo me mostrar não, mas eu estou dizendo que existe uma situação que às vezes nós entramos em conflito pessoal. Ou eu escolho a Deus, fazer a vontade de Deus, um pedido de Nossa Senhora, naquele momento, ou eu faço algo mundano para satisfazer o meu corpo, me dar um certo conforto. Lógico que dependendo do dia, do local, alguma situação que me deixa meio fora do eixo, eu preciso ter um certo conforto de um reforço positivo, senão eu piro, né? Senão eu surto. Não é esses surtos malucos, né? Dá um nervoso. Então eu preciso fazer. Por outro lado, e Deus também me concede, vou ser bem franco em falar. Graças a Deus, Deus me concede, às vezes, uma coisa que eu nem sabia que eu estava precisando e Ele me concede. Ele atende algumas necessidades mínimas, assim. Mas eu também preciso mostrar esforço. Se eu estou bem, estou centrada, não há necessidade de fazer um reforço positivo naquela hora e eu posso ceder para algum objetivo, para as almas do purgatório, para a conversão dos pecadores, para a expiação de um pecado meu, ou, mas pelo menos atendendo algum pedido de Nossa Senhora, ou do Senhor Jesus Cristo, seria importante fazê-lo. Não estou colocando fardos na sua cabeça, nem dizendo eu sou melhor que você. Não é isso, eu estou falando uma dinâmica pessoal. Então, voltando para os joguinhos. Então, para que fazer um reforço negativo de matar personagens, de ter uma alta competitividade, por exemplo, aqueles de corrida ou jogos de futebol, aí perde, você fica nervoso, joga o controle no chão, entendeu? Ou aqueles que você tem que fazer missões em equipe, que você está fazendo com multi-pessoas lá, multi-pessoas não, ai meu Deus, multi-pessoas, ao mesmo tempo com outros jogadores, né? Aí você tem um chatzinho, ou então, como eu vejo meus sobrinhos, né, usando aquele microfone, falando com carinha, marcando horário de jogar. Isso é legal, mas por outro lado perdendo um certo tempo, né? Porque cada jogo, desculpa, aquilo consome no mínimo 2 horas da tua vida. O troço passa tão rápido que você nem vê que já passou 4 horas fazendo aquele jogo. Eu sei porque passei madrugadas olhando o joguinho junto com o meu familiar aqui.
Feriado, então, era uma loucura. Rodava à noite, dormia lá pelas 4 da manhã querendo saber o resultado da história ainda. Meu Deus, é horrível, tá? Então é um alerta, cuidado com esse joguinho. Procure saber o que que é o Among Us, tá? Veja se tem aí no aplicativo do seu filho, no celular do seu filho. E se você descobrir algum parente próximo, jovem, tal, ou até mais de idade, não estimule esse tipo de coisa, porque ele tem um lado malicioso e pernicioso embutido. Não é legal isso. Não é legal, tá? Isso pode formar um desvio de caráter no futuro, tá? Porque muita tela, muita. Eu até gostava, olha, não é por nada, eu gostava do Mario Kart. E ainda assim a gente tinha que fazer umas sacaneações, né? Jogar umas cascas de tartaruga no oponente e tal. Mas hoje em dia os joguinhos estão com uma coisa meio perniciosa que não cheira bem. Então fica o aviso. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todas as intenções que nós falamos, e fique atento. Os joguinhos, hoje em dia, eles têm um lado pernicioso. Não estimule esse tipo de coisa, tá? Não é legal. Eu mesmo tenho meu joguinho às vezes eu fico pensando se vale a pena, né? Ainda falta desgarrar dele, tá? É que vicia mesmo. Reforço desde a juventude, né? Triste. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá? Então ainda eu finalizo. Cuidado com esses jogos, mesmo os jogos eletrônicos tipo do PlayStation, do Xbox, porque essa parte eu nem peguei mais. Xbox, eu nem sei se existe da parte do Nintendo, né? Tem uns clássicos assim que eles reformulam sempre. Mas na verdade, esses joguinhos eles são até mais caros, penso eu, que um filme de Hollywood, porque eles têm um roteiro muito bem escrito e um roteiro que tipo, pense, um jogo que para terminar assim, de cabo a rabo, tem 6 horas, 7 horas de história embutida, de diálogo e tudo, isso também faz com que o jogador e vários jogadores se interessem pelo jogo, tá? Então, às vezes eu vejo aqueles créditos assim no mercado do Legend of League, não sei, tem uns assim que é RPG, né? É, deve ser tipo Final Fantasy, sei lá, uma coisa assim. E aí, negócio que é do momento, né? Tem um lado, como é que é? Assassin's Creed, que era um jogo que depois virou livro, depois virou série. Tem muitos. Então, existem muitos jogos que o roteiro é tão legal, tão bacana, ele é tão sedutor que acaba se desdobrando para outras formas, né? E isso é extremamente perigoso porque os jovens acabam sendo pegos dentro dessa fantasia de alguém ou de um conglomerado, uma Capcom, sei lá, uma Enix, né? Pelo menos essas são os desenvolvedores de jogos que eu lembro, mas hoje em dia já não deve ser mais. Da Microsoft e tudo, e no fundo fazem parte realmente de uma agenda global, né? Não é tudo assim, tudo inocente. Né? Você vê lá a personagem bonitinha lá, uma gatinha que na verdade tem asa de morcego, 2 chifrinhos, que parece 2 orelhinhas de gato, sei lá, entendeu? Umas mutantes, né? Ou todas sensuais, os caras também, tudo musculoso e tal. Então tudo aquilo para estimular a parte sexual. Então precisa tomar cuidado, nem tudo é inocente. É só ver aquela CCXP que teve o ano passado, que trouxeram dois ou três atores de Hollywood, inclusive a mulher lá, a Mulher Maravilha, lá, a atriz lá, Gal Gadot. Imagina, no Brasil, agora não vai ter, né, a CCXP, mas o que representa esse universo que é geek, que é quadrinhos, jogos eletrônicos, produtos licenciados, roupas, como é que é, cosplay que eles falam,
que eles falam que é se vestir do personagem. Isso gera bilhões e bilhões de dinheiras, de verdinhas, né? E atinge um público da juventude que os adultos não entendem muito. E até adultos também, né? Então, esse encontro que teve o ano passado, final do ano, né, que esse ano provavelmente não vai ter, por que foi a maior comoção no Brasil para o universo da juventude? Porque é ali que se arrebanha o povo, né? Inclusive porque pela idade, todo jovem é um ser apaixonado e quer ser apanhado, entre aspas, por alguma coisa que tenha sentido, nem que seja um sentido da cabeça dele, uma fantasia. Então, por que que o Espírito Santo, eu penso, né, por que que o Espírito Santo gosta tanto dos jovens? Porque são entregues a essa paixão. Eles querem fazer adoração, eles querem fazer parte, fazer sentido em algum grupo. Então é importante o estímulo dos grupos de jovens católicos, né? Não leve numa doideira, mas que tenha uma supervisão de um padre realmente atuante, que tenha casais, ministros de Eucaristia presentes, os pais também presentes para ajudar eles e ao mesmo tempo explicar que certas coisas do mundo é importante não fazer mais. Então, um exemplo claro de como que o mundo arrebanha a juventude da sua própria família é esses encontros tipo a CCXP, né, que é um encontro que envolve muitas linguagens multiplataformas mesmo, que é jogos eletrônicos, quadrinho, livros, séries de TV, séries de Hollywood, ainda para ver como o negócio gera dinheiro, faz os caras lá, né, de Hollywood virem até aqui no Brasil, gente. É porque é um evento único. Lá fora, ou é de jogos eletrônicos, ou é de história em quadrinhos da Marvel, da DC. Não, aqui fizeram tudo numa coisa só. E aí geram um montante de, sabe, de gente, de dinheiro e fora arrebanhar pro capeta, né? Agora falei, pronto. Eu gostava dessas coisas porque já vivi isso. Mas realmente não dá para fazer mais parte disso, tá? Importante essas renúncias. Eu espero que a juventude caia em si, né? Ou então agora o momento é o K-pop, coisa mais, desculpa falar, coisa mais ridícula, gente. A juventude sempre cai nessa de Blackstreet Boys, Five, Menudo, sempre tem, né? Entendeu? É só ver, a dinâmica mesmo. A gente que já passou por isso, já não faz a cabeça, mas pro jovem faz a cabeça. Porque move o corpo, você dança, você faz isso, você se apaixona por aqueles ídolos, a mídia favorece isso, entendeu? Então acaba criando, estimulando, por isso que eu falo, cuidado com certos reforços psicológicos e emocionais que podem fazer cair em armadilhas que depois a gente se arrepende profundamente, né? E eles também vão se arrepender no futuro. Chega. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem atentos a essas coisas do planeta, do mundo, né? Tenho minha preocupação com a juventude atual, porque existem muitos estímulos e muitas multiplataformas, YouTube, internet, jogos, é muita coisa que não dá conta. Mandar nudes. Gente, pra que mandar nudes? Gente da minha idade mandando nudes e caindo em golpe. É duro, né? Pensar não tem limite, porque a internet realmente, ele tem uma filosofia do no limits, não há limites. A filosofia da internet é a contracultura. Vamos quebrar todos os limites, todas as regras, todas as moralidades. Então nós, é que nem a pandemia, é nós que temos que ser egoístas. Eu preciso criar limites dentro disso daqui, porque a internet favorece a quebra de todos os limites, tá? Boa semana para vocês. Vamos utilizar a internet de uma forma mais sadia e propícia, como Carlo Acutis fez, tá? Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Que Carlo Acutis rogue por nós e São João Paulo II também, aquele que foi um propagador do uso das mídias da época para a evangelização, né? É o Papa que abriu o terceiro milênio. Que a Sagrada Família nos proteja. Desejo a todos paz e bem.